hoje conversando com você sobre síndrome do pânico, porque é uma doença que atinge de 2 a 4% da população mundial, portanto tem uma presença forte. É provocada, como vocês já viram aqui pelos nossos especialistas, também pelo estresse, pela pressão do dia a dia. Portanto, no nível, no momento, na nossa sociedade moderna, tem muito mais probabilidade de acontecer, porque né, a dinâmica da vida vem mudando. Talvez seja até uma doença da sociedade moderna, né, de uma maneira mais forte. Não sei se a gente pode afirmar essa condição, porque o que acontece? Como agora a gente tem essa nomenclatura, no passado nós tínhamos vários pacientes com transtornos mentais que foram diagnosticados e citados na literatura médica de muitos anos, né? Então os transtornos mentais não são recentes. Não são nada de sociedade moderna. Agora, o que nós temos hoje é um diferencial. A gente está agrupando sintomas e consequências e indícios, a gente está agrupando e dando nome a esses transtornos. Mas o transtorno mental, ele é muito antigo. Perfeito. E a síndrome do pânico provavelmente também é antiga. O que nós tínhamos antigamente é que era chamado de histeria, pessoas endemoniadas, enfim, davam vários pessoas nomes. Que ficavam em cantos, né? Ficavam em cantos com medo, não queriam sair dali. Isso, na verdade, se você for observar... Na história nós tínhamos isso. Exatamente, era uma síndrome do pânico, né? Mas... Então, Lucrécia, você já me disse aqui que tem uma posição diferente, mas como é que é essa história? Porque a síndrome do pânico, ela é uma doença psicológica, ela não é uma doença psicológica, mas ela vem à tona em função das pressões psicológicas. Como é que é essa questão? Bom, na visão, né, como eu sempre tenho uma visão sistêmica, familiar, né, então, na verdade, é surpresa, talvez até para alguns telespectadores, a síndrome do pânico, na verdade, é um pânico do sistema familiar. Sim. Todos estão com muito medo de algo. Só que, como eu sempre falo, tem o bode expiatório, que é aquela pessoa que vai desenvolver a síndrome do pânico. Mas, na verdade, se for uma relação de uma casa onde tem filhos, né, maridos, esposa ou várias outras pessoas, todos devem estar apresentando um momento de extrema tensão por algo. Por exemplo, pessoas que estão no momento do vestibular, filhos que estão no momento de vestibular, com muito medo de não entrar para uma faculdade. Isso é um momento, né, que pega... um momento de tensão. Um momento de tensão. Esse momento é muito tenso. Um pai que está com a vida profissional em risco, que está passando por uma crise grande, que é o marido também. E a esposa que está, um momento também da vida dela muito em crise. Vamos supor que a mãe esteja muito doente para morrer, ela está em pânico porque ela vai ficar sem a mãe. Estou dando exemplo. Isso vai juntando no sistema, vai juntando um nível de angústia e ansiedade alta. As pessoas não se dão conta que essa angústia foi toda depositada numa única pessoa. E essa pessoa desenvolveu essa síndrome do pânico porque ela é a depositária de toda a angústia do sistema. Todos estão negando suas angústias e ela está sendo como toda a família que deposita em alguém as suas angústias, né? Não, muitas vezes as pessoas dependendo da família, elas elaboram as angústias, cada um vem e fala, não, eu também estou com medo, eu estou com medo da minha vida profissional, eu estou com medo disso, ou eu estou com medo. Mas muitas famílias também, os membros negam essa angústia, essa ansiedade. Conclusão, isso fica num único depositário, que é a pessoa que vai desenvolver a síndrome do pânico. Muito difícil para a família ver esse perfil e aceitar cada um que todos estão em pânico. Mas eu não tenho casos no consultório, que é bem comum, de síndrome do pânico, onde se você dissolver o medo para todos, essa síndrome do pânico não pare. Agora, tem sim que ser medicado muitas vezes, porque corre risco. Precisa muitas vezes de um psiquiatra, de um médico que medique. Por quê? Porque a síndrome do pânico é um alto grau de angústia. Muitas vezes pode levar a pessoa a atravessar a rua, a suicídios, como atravessar a rua, largar o carro na ponte e sair correndo. Eu tenho casos de ir buscar clientes meus na ponte Rio-Niterói, dela ter parado o carro e falar, daqui eu não saio.
É paralisante mesmo. É paralisante mesmo. Agora, eu queria colocar uma outra posição, assim, do lado mais científico e mais visto de outro ângulo, né? Tudo isso que a Lucrécia falou realmente é exatamente isso, né? Só que a gente vê por que a pergunta que os cientistas fazem é assim, por que algumas pessoas desencadeiam síndrome do pânico e outras não? Mesmo estando numa situação completamente imersa numa crise generalizada de estresse, de depressão. Por que isso acontece? Então, assim, o que a gente consegue hoje trazer de notícia é que esse cérebro tem uma alteração hormonal. Por isso as mulheres são têm mais tendência a ter a síndrome do pânico. Então, é uma questão hormonal. Esse cérebro, ele não está funcionando da forma, da fisiologia dele natural, normal. Então, tem uma ausência ou algum excesso de alguma substância, digamos assim, né, para ser bem clara, dentro desse funcionamento que não traz um funcionamento normal. Então, o que acontece com a medicação? A medicação, ela tem uma tendência a tentar harmonizar esse funcionamento. Agora, obviamente, não se consegue 100%. Por quê? Porque cada indivíduo é único. E as substâncias que tem dentro do corpo dele, a quantidade também é uma quantidade única. Não tem como um médico, um neuro, um psiquiatra, saber qual a quantidade em excesso ou falta que está ocasionando esse problema dentro da sua vida. Então, a medicação ela é dada aos poucos, aí o médico verifica como esse paciente vai responder essa medicação. Né? Então, o que acontece? Verdade, dentro de um núcleo familiar, há uma pessoa que realmente vai pegar talvez esse estresse, essa carga toda emocional, porque o funcionamento desse cérebro dele está com uma falta ou uma ausência, e aí sim, a falta e a ausência exacerba com todo o processo sistêmico familiar. Mas há famílias que não vão desencadear a síndrome do pânico. Então, por isso a síndrome do pânico é uma doença verdadeira, não é uma doença inventada, ela é uma doença verdadeira e que tem um mau funcionamento cerebral. E que, por isso, ela precisa ser tratada. Algumas vezes ela vai ser tratada com medicamentos, outras vezes ela vai ser tratada só com uma terapia, principalmente o auxílio da família, o auxílio dos outros grupos que ela participa, da igreja, do clube, os vizinhos. Todas essas pessoas participam para que essa pessoa se sinta curada. Há como curar esse indivíduo. Eu fico ouvindo vocês e fico pensando assim, né, exatamente dentro da estrutura familiar, no contexto da família, porque às vezes um casal, né, se a mulher desenvolve um problema de síndrome do pânico, de repente o marido também envolvido com atividades do dia a dia, com isso, com aquilo, e pode ficar muito irritado com a reação da esposa, porque que ela fica com aquele medo, com aquela questão. Se ele não tem um entendimento concreto, racional, disso que vocês estão dizendo, essa pessoa, ela precisa de atenção, ela não está fazendo aquilo porque ela quer. Ela reage, mas ela vai precisar de ajuda, porque ela sozinha dificilmente ela vai resolver esse problema. Com certeza. Né? Celeste, você está falando uma coisa muito interessante, porque, na verdade, se você observar, a pessoa que está com a síndrome do pânico, né, tem um marido que está extremamente irritado. Por que ele está irritado? Porque ele também está angustiado. Provavelmente, ela deve ter começado a desenvolver alguns sintomas e ele começou a ficar sem ela. Automaticamente, ele também está entrando em pânico com medo de perder essa pessoa. Ele vai aumentando o pânico dele, ele vai ser... Porque exatamente o homem começa a ficar agressivo. Por quê? Porque a agressão dele nada mais é que ele está fugindo do medo dele também. Ele também está com muito medo de algo que está acontecendo com ele. Se ele não parar para ver que ele também está em pânico... Por que não aparece mais uma mulher? Né? Porque o homem nega. O homem muitas vezes vai para a bebida, vai para a agressão física. Ele descarrega a angústia. Ele tem outras vias de descarga. A mulher é aquela que, né, a geração vem mostrando, as gerações vêm mostrando, que ela é aquela que mais
segura para organizar o sistema familiar, para manter a família. Então, ela vai ficando com a carga maior. Né? Então, isso sim. Agora, quanto ao que a Ana Paula falou do sistema psíquico, eu sempre discordo aqui da Ana Paula um pouco nesse sentido, porque eu não acredito que um sintoma físico venha anterior ao problema psíquico. Né? Na minha visão, todo problema físico anterior ao problema físico é um problema emocional. Lógico que o problema emocional vai danificar o sistema imunológico, vai danificar o sistema físico de um ser humano. Mas não acredito que que a doença venha anterior aos problemas psíquicos. Começa tudo para mim no psiquismo e acho que sim, ocorre esse problema hormonal com a mulher, ocorre essa disfunção hormonal, tudo que ocorre anterior a isso teve uma questão psíquica, teve um conflito que ela não conseguiu elaborar. Daí começam os problemas físicos. Eu me atreveria aqui a, conciliando, né, ou numa linha de análise do que vocês estão dizendo, considerar que existe uma predisposição lá, né, hormonal, etc., e que exatamente essa pessoa, num sistema de pressão, de tensões, de descargas emocionais, etc., ela vai, aquilo que vocês já disseram, né? Ela vai acumulando, ela vai aguentando os trancos, ela vai absorvendo as ansiedades familiares, mas essa pessoa, em determinado momento, às vezes ela não cuida disso, eu quero já falar em prevenção, por exemplo, né? Mas às vezes ela não ligou muito para esse processo e, de repente, aí vem e isso é descarregado no que é chamado hoje da síndrome do pânico. E pode acontecer, inclusive, de pessoas que não têm a vida estressante e elas desenvolverem síndrome do pânico. Ainda fica pior ainda para a família aceitar esse transtorno nesse indivíduo. Mas você tem tudo tão bem, né? Está tudo o seu tão marido bem, maravilhoso, os filhos maravilhosos, a casa, pessoas que às vezes têm uma condição financeira muito boa. Por que essas pessoas desenvolvem a síndrome do pânico, né? E aí a gente vai e olha para a família desse indivíduo, você vê que tem um histórico familiar. Então, além de ter essa alteração hormonal, você vê que ainda tem uma condição hereditária. Ainda existe, como você citou, a predisposição vem exatamente daí, dessa questão hereditária. Então, olhando o passado, as gerações passadas desse indivíduo, são gerações que apresentam bipolaridade, esquizofrenia, paranoia, transtornos mentais. Então, o que você está falando, Ana Paula, é exatamente isso. O que acontece? É uma família, são gerações que estão acostumadas a não elaborar seus conflitos, a negar seus conflitos. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, de gerações já vem, você obscurece, né, o conflito e você não resolve. Então, não resolveu. Se é uma família adoentada, é uma família que não resolve seus conflitos. Lucrécia, eu acho que você tem completa razão assim, na ênfase que você dá para essa questão, porque a gente vê historicamente que quando a gente tem uma doença, uma patologia normal, vamos chamar assim, né? Você tem um problema de pele, você tem um problema de sangue, você tem um câncer, você tem isso, você vai lá e trata. Mesmo quando a gente está falando em câncer, HIV, hoje em dia as pessoas já não querem aceitar e não querem assumir, né? Mas, ok, é uma doença, mais concreta, mais visível, e você vai lá, chega a um ponto que você trata. As doenças mais emocionais, as doenças da alma, elas foram negadas por muito tempo. Negadas completamente. Não só negadas, elas criaram um estereótipo negativo. Inclusive, as pessoas que tinham transtornos mentais eram endemoniadas, excluídas, levadas para outro lugar. Exato. Então, elas não conviviam na sociedade. Era um preconceito, né? Muito mais difícil. Era sempre essa história do piti. Não dá importância, não, porque é coisa de mulher, é piti e que não merece você atenção. É uma eterna insatisfeita. Exato. Histeria era uma doença. E aí a gente está vendo que a questão não é por aí. A psicologia, ela é reconhecidamente uma ciência que precisa das questões psicológicas, precisam de atenção, precisam de especialistas dando suporte e a família tem um papel fundamental nessa história. Eu já vou fazer o nosso segundo intervalo e eu quero no próximo bloco conversar com vocês sobre é possível a gente evitar a síndrome do pânico?
existe tratamento preventivo para, como é que a gente faz isso? E mais do que nunca, como que essa família que é envolvida nesse processo e tem uma pessoa que apresenta síndrome do pânico pode ajudar e fazer diferença para que essa pessoa saia desse processo e fique curada. Tá legal? Okay. Vamos lá. Cabeça pra cima.